Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Oxalá, meu Pai, tenha pena de nós, tenha dó. Se a volta do mundo é grande, seus poderes é bem maior. Ó meu São Sebastião, foste preso e amarrado, nos livrai dos inimigos que nos traz atropelado. Ó Deus do céu, ó grande Deus, ó Deus do céu, ó grande Deus, reforçai esses trabalhos para sempre glória. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim, porque as pessoas percebem quando não estamos bem espiritualmente. O azedume de nossas palavras, o rosto contraído, tudo faz com que os outros desejem se afastar de nós, agravando nossa infelicidade. E o que fazer para impedir que isso aconteça? A resposta foi dada por Jesus: orar e vigiar. A vigilância é essencial para quem deseja a mente saudável. Nossa tarefa é observar cada pensamento que se infiltra, analisar a natureza dos sentimentos que surgem e, principalmente, estar alerta para arrancar como erva daninha tudo o que pode nos prejudicar. Dado esse primeiro passo, que é a vigilância, é importantíssimo estar atento para a segunda recomendação de Jesus: a oração. Quando identificamos dentro de nós os feios sentimentos, as más palavras e os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai. Quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes, é hora de pedir auxílio a Deus. É tempo de falar a Ele sobre a fraqueza que carregamos ou a tristeza que nos abate. É o momento de pedir força moral. E o Pai dos Céus nos enviará o auxílio necessário. Mas, de nossa parte, é importante não haver acomodação. É preciso trabalhar para ser merecedor da ajuda que Deus nos manda.
Como fazer isso? Contrapondo a cada mau pensamento os vários antídotos que temos à nossa disposição. As boas atitudes, o sorriso, a alegria, as boas leituras. Em vez da maledicência, a boa palavra, as conversas saudáveis. No lugar da crítica ácida, optar pelo elogio ou pela observação construtiva. Se surgir um pensamento infeliz, combatê-lo com firmeza. Não se deixe escravizar. Se alguém o ofender ou fizer mal, procure perdoar, esquecer. E peça a Deus a oportunidade de ser útil a essa pessoa. Não esqueça, todo dia é excelente oportunidade para iniciar a limpeza da casa mental. Comece agora mesmo. É isso aí, ouvintes e amigos da Rádio Voz de Aruanda. Hoje começando aqui o programa um pouco mais tarde, né? Porque teve alguns problemas aqui. O nosso MSN travou, aí travou todo o sistema aqui, travou a internet, travou tudo. Mas, graças a Deus, conseguimos voltar, estamos no ar, estamos começando aqui mais um programa Umbanda Sem Fronteiras. E temos um visitante hoje, um visitante importante aí, né, do culto, né? Do culto aos orixás, que é o Pai Gil. Ele é lá de Portugal, mas ele está essa semana, acho que no Rio de Janeiro, não é? Boa noite, Pai Gil. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. É um prazer estar aqui. E muito obrigado pelo importante, Marcelo. Não, eu falo assim porque eu acho todos os babalaôs, né, tanto de Umbanda quanto do culto aos orixás, que faz parte do candomblé, que estão dispostos a auxiliar, né, as pessoas que estão às vezes perdidas dentro da religião, tudo. Então eu tenho todos esses como importantes, entendeu? Porque hoje em dia a gente vê muita gente, né, muito babalaô e alorixá, que não pensa no próximo, na realidade, né? Muitos pensam até só no bolso, não é verdade? Justo. Não, nesse ponto todos nós somos importantes. Todos aqueles que trabalham, né, para Olodumare, né, para Deus, para Zambi, nesse sentido todos somos importantes e qualquer um de nós faz um papel indispensável nessa trama cósmica, vamos dizer assim. Exatamente. Você vê, eu coloquei uma mensagem agora aí, que é a casa mental aí para os ouvintes, né? Então eu estou sempre colocando uma mensagem de reflexão, porque muito daquilo também que pode atrapalhar uma pessoa é exatamente o que ela pensa, né? Então às vezes é bom fazer uma faxina aí para poder fazer uma faxina na mente, né? Para poder evoluir tanto espiritualmente como materialmente, né? Perfeito, Marcelo. Realmente, inclusive uma das coisas que me cativou na Voz de Aruanda, eu ouço a Rádio Voz de Aruanda lá em Portugal. Quando deixo o computador ligado, muitas vezes estou trabalhando, estou ouvindo a Voz de Aruanda. A Eliane, que trabalha lá em casa também, ela adora, sobretudo, as mensagens, é uma mensagem muito bonita. E a mente, no candomblé nós chamamos basicamente de ori, né? Ori significa cabeça, né? E ter um bom ori já é metade da felicidade. Exatamente. Outra metade é o odu, né? É sorte, né? Ter sorte no caminho, mas não adianta nada ter sorte no caminho se não tiver uma boa cabeça. Exatamente. E eu quero dizer para os ouvintes aí, como o MSN da rádio tá travado, né? Porque tem muita gente no nosso MSN, acho que a gente vai ter que criar um outro, porque esse não vai dar mais para fazer funcionar direito. Então o pessoal pode fazer perguntas, se quiser participar do programa de hoje, é só fazer através do Facebook, né? Então pode fazer as perguntas de vocês através do Facebook, só no programa de hoje. Aí depois a gente volta aí com outro MSN e vamos ver como é que vai ficar, tá? Mas fala um pouquinho da sua história, Pai Gil, de como tudo começou na sua vida, né? Como que funciona, como que é a religião lá em Portugal, né? Muita gente aqui de São Paulo, aqui do Brasil, tudo, tem curiosidade de saber como funciona a religião, né? O culto afro em outros países, né? E é bom a gente ter alguém como você aqui na rádio para poder explicar isso pra gente, que você mora lá, né? Não é isso? Sim, na verdade eu fico desdobrando aqui entre o Brasil e Portugal.
Eu viajei agora dia 8 de maio, fiquei agora até o dia 20 de julho, vou ficar agora até setembro aqui para terminar o calendário litúrgico aqui da Bete Orixá, que eu tenho aqui em Guapimirim, no Rio de Janeiro, e volto para Portugal e depois somente retorno lá mais ou menos para meados de dezembro para o Brasil novamente. Eu faço lá um trabalho, eu trabalho com Babalaô, na verdade, né? Eu sou do culto Lessifá, né? Então do culto ao Urumilá. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Na realidade, eu já ouvi falar, mas não sei direito como funciona, porque as minhas raízes, desde pequeno, eu sou da Umbanda, né? Acompanho minha mãe na Umbanda desde os 5 anos de idade. Então, o candomblé eu tive pouco contato, né? Então, eu conheço mais, assim, o candomblé de Queto, o candomblé de Angola, conheço um pouco também, né? Não conheço muito. E Lessifá eu já ouvi falar, mas não sei como funciona o culto, não sei nada, na realidade, desse culto, entendeu? O Lessifá virou caviar. Eu já vi, eu já li, eu já ouvi, mas só ouço falar. Nunca vi, não comi, né? É verdade, exatamente. Marcelo, é simples. O culto, assim, quando o Olodumare mandou, né, o Olorum, né, o Olodumare mandou os orixás criarem a religião aqui na Terra, no Aie, vamos dizer assim, ele mandou criar 4 ibus, 4 campos sagrados, né? Nesse caso, é o Ibo Aiku, que seria o campo da imortalidade, que é o culto aos ancestrais. Então, o culto a Babai Gungun, que é muito conhecido aqui no Brasil, lá em Itaparica. Tá ouvindo, Marcelo? Tô ouvindo, pode falar. Então, lá em Itaparica, né, nós temos o culto Lesse Gungun, aqui no Brasil também presente, que é o culto aos Egunguns, aos ancestrais. Então, os espíritos ancestrais daquela família, né, eles vêm para serem cultuados, vêm para proteger, vêm para orientar, o que é muito parecido com a nossa Umbanda. Entendi. Não fica tão difícil assim da gente, vamos dizer assim, perceber um pouco. O segundo Ibo sagrado foi o Ibo Orixá, que seria o campo sagrado Lesse Orixá, correto? Entendi. E no caso nós conhecemos aqui no Brasil como Candomblé. Ah, sim. Tá? Então o culto Lesse Orixá, o Lesse significa aos pés de, né? Então Lesse Orixá aos pés de Orixá. Lesse Gungun aos pés de Egungun, dos espíritos, vamos dizer assim, né? Entendi. E que seria o Candomblé, né? O Lesse Orixá, que aqui no Brasil são conhecidos através de 3 grandes nações, né? O Queto, que é muito conhecido, que é uma das nações mais proeminentes que temos aqui no Brasil, o Jeje, que seria dos cultos lá do Benin, do Dahomey, antigo Dahomey, e do Congo Angola, né? Conhecido como Candomblé de Angola. Entendi. E o terceiro foi o Ibo Ossan, né? Que seria o culto Lesse Ossan, aos pés de Ossan, né? Que é o orixá da força das folhas, né? Então, das forças naturais. E o quarto, que seria inclusive um dos mais importantes, é o Ibo Ifá, que seria o Lesse Ifá, né? Aos pés de Ifá. O culto a Ifá é o culto ao oráculo e ao destino. Entendi. Ele, na verdade, não faz parte do candomblé, como o Lesse Gungun, né, o culto aos Egunguns de Itaparica, também não é candomblé. É um outro culto independente. Todavia, qualquer culto desses 4 ibôs, eles necessitam ter um campo dos outros, vamos dizer assim, correspondente. Por exemplo, uma casa de candomblé, ela não pode funcionar sem o Ifá. Claro, né? Inclusive no candomblé, o Ifá é conhecido como o Cauri Meridi Logum, que é o jogo de búzios. Perfeito? Entendi, perfeito. Não pode funcionar sem folhas, então, portanto, tem que ter o culto ao sangue também, né? Tanto que tem o Ori, que é um verso sagrado, né? Que dita, assim, os princípios espirituais, que é muito famoso no Brasil, que é Kosiue, Kosiorixá, que significa sem folhas, não há orixás. Então, nós temos lá o Lesse Ossan também presente, e nós temos sempre uma casa, um Ileaiku, né? Uma casa de Gungun presente, que é o Egun da casa, para proteger dos espíritos e também para impedir de qualquer interdito de ancestralidade daquela pessoa quando ela for fazer orixá ou cultuar orixá. Então, todos esses 4 campos fazem parte de uma mesma trama para que se possa ter qualquer tipo de culto. A casa de Lesse Gungun também tem que ter o Ifá, também tem que ter ervas, também tem que ter alguns orixás, como Yansan, Ogum, Exu, senão não é possível. A casa Lesse Ossan também necessita ter Ifá, todos esses, entendeu como é que é?
Então, eu fui feito no Leste Orixá, em 1992. Eu fui feito no Leste Orixá, fui feito para Oxalá, Oxoguian, né? E depois eu me iniciei no Leste Fá, né? Passei pelo Ibodum, no Leste Orixá, ou seja, no Candomblé de Queto, a minha nação foi Queto. Eu fui feito em 92 aqui no Rio de Janeiro. E fui no Leste Fá, eu ganhei Fá em 99, passei pelo Ibodum, primeiro Ibodum em 2004. E aí já foi, né, em Nigéria, já foi africano mesmo o negócio. Você foi para a Nigéria para fazer? Sim. Ano passado fui de novo à Nigéria. Né? Minha família de Fá é de Badã, Ọ̀yọ́. Ah, entendi. Ano passado fui a Ọ̀yọ́. E fomos sacrificar um carneiro para Xangô, lá em Ọ̀yọ́, foi muito bonito. Eu ganhei o título lá do Mombá Xangô, que é o sacerdote Xangô em Ọ̀yọ́, de Babatunque. Entendi. Significa o pai retornou, porque quando ele me conheceu, ele lembrou de uma outra pessoa que já não estava mais lá presente, né? Então, quando eles têm uma indicação de que você é um espírito que retornou, eles dão esse nome. Para os homens, Babatunque, o pai retorna, e Yatunque, a mãe retorna, né? Entendi. É o pai dele, que ele disse que na verdade parecia muito o pai dele. É muito interessante. A África é muito mística, o Marcelo. Essas raízes que nós temos africanas, elas traduzem muito bem esse nosso misticismo brasileiro. E para mim, assim, eu tive uma incursão na Umbanda, né? Em 90, 91, eu estive numa casa de Umbanda, né? Então eu comecei numa Umbanda para começo de tudo, né? Uhum. E virei com o espírito, e aqui na minha casa, eu tenho um Ebete Orixá, aqui em Guapimirim, Rio de Janeiro, né? Uhum. Aqui nós cultuamos os orixás, temos o Candomblé Queto, né? Uhum. Mas temos também o Ibô Ifá, uma casa de Fá, onde eu tenho os meus filhos de Fá, onde eu cultuo Ifá. Entendi. Né? E ainda assim, como muitos dos nossos filhos passaram pela Umbanda, começaram pela Umbanda, nós temos uma casa, chamamos Casa de Cantados, onde uma vez ou outra nós cultuamos os espíritos mesmo de Umbanda, né? Que seriam as entidades, né? Que nós chamamos de entidades, exatamente, né? Que vocês chamam de entidades, entendeu? Que nós cultuamos os encantados, né? Aqueles que se encantaram, porque na verdade esses espíritos todos de Umbanda, muitos deles vieram da encantaria brasileira, né? Chamada encantaria brasileira, são espíritos da pagelança, são espíritos do catimbó, do canjerê, como por exemplo Zé Pilintra, Maria Padilha, Tupinambá, né? Muitos caboclos, inclusive pretos velhos, que são de mesa de canjerê, de catimbó, de jurema, né? Da pagelança, e esses são os chamados espíritos encantados, né? Entendi. São mestres de Jurema, né? Como se diz. Mestres de Jurema. Que incrível. A Umbanda tem um papel incrível no Brasil. E é uma religião brasileira, ainda que tenha, vamos dizer assim, raízes, né, africanas, vamos dizer assim, mas ela tem raízes muito fortes brasileiras, porque muitas raízes da pagelança mesmo, dos nossos índios, né? É verdade. E é uma religião de um extremo sucesso. Eu sinto muita pena quando as pessoas não reconhecem a importância da Umbanda. Eu não sou bandista, vamos dizer assim, né? Eu sou do culto Leste Fá. Hoje, apesar de ser feito no Leste Orixá, cultuar o Leste Orixá, adorar todos os orixás, e o Leste Fá, nós trabalhamos com os orixás também, né? Apesar de trabalhar mais com os odus, né? Com o Urumilá e tudo mais, nós trabalhamos muito com os odus, com os orixás. Eu adoro os espíritos e amo realmente a Umbanda, porque você tem que reconhecer esta religião brasileira, que é um verdadeiro sucesso. É verdade. Ela atravessou fronteiras, Marcelo. É verdade. E tem uma coisa muito importante também, eu vejo, que nem você estava falando agora, né, de Ifá, o jogo de búzios, tudo. Aqui em São Paulo, eu vejo muitas casas, né, se dizendo, aqui é uma casa de Umbanda. Só que não tem o jogo de búzios, por exemplo, o babalaô ou o sacerdote da casa não joga os búzios para os filhos, para
para ver santo, e ver santo fazer a confirmação dos orixás de coroa, entendeu? E eu prego uma umbanda, até muita gente já falou, você faz uma umbanda misturada com candomblé? A minha umbanda não é misturada com candomblé. Eu sou da umbanda, faço todos os preceitos e todas as obrigações para os meus filhos de umbanda, só que a última obrigação de umbanda, né, que a minha mãe fez e depois eu fiz também quando eu me formei, é a obrigação a Ifá, que é onde nós recebemos dentro da Umbanda mão de Ifá para jogar os búzios para os filhos, para fazer essa confirmação, né? E tem muita gente às vezes que fica até perdida. Eu fui numa casa e falou que eu sou de Iemanjá. Fui na outra, falou que eu sou de Oxum. Aí quando a pessoa vem, né, para fazer a confirmação no jogo de búzios, ela tem uma Iemanjá de frente e uma Oxum de ancestre, por exemplo, você entendeu? E isso confunde muito a cabeça das pessoas. E tem muitos sacerdotes ainda de Umbanda aqui em São Paulo que diz que essa confirmação não precisa ser só pelo jogo de búzios, dá para se fazer pelas cartas, dá para se fazer pelas runas, tal. E eu acho que isso, na realidade, na minha opinião, eu aprendi assim, que confirmação dos orixás de coroa de um filho, tanto dentro do candomblé quanto dentro da Umbanda, né, é feita através do oráculo dos búzios, entendeu? Então, é até interessante até você ter tocado nesse assunto, ter falado sobre isso, que isso tira muitas dúvidas das pessoas que estão ouvindo o programa nesse momento, entendeu? Que bom, Marcelo. Marcelo, olha só, eu concordo com você. Eu comecei, né, com 13 anos de idade, 88, né? Com 13 anos de idade, eu passei muito mal. Foi um ano que eu reprovei a escola porque eu passava muito mal. Teve várias vezes que as pessoas deram a frente para mim no hospital. Eu chegava no posto de saúde, tirava minha pressão, estava cruzando a pressão, mandava já disponibilizar imediatamente a ambulância, vai mandar para o hospital, de repente parava tudo. Estava normal. Eu cheguei a perder um ano porque passava mal quase todos os dias. E eram coisas absurdas que ninguém sabia. Teve um preto velho, que era vovô Vitorino, que era de um senhor que já é falecido hoje, né? Ele era amigo de uma ex-vizinha nossa e ele tinha mandado um recado para minha mãe. A minha mãe é portuguesa, eu sou português, né? Nasci na Ilha da Madeira, na verdade. E aí, o vovô mandou uma mensagem para ela, disse, olha, você tem um curumim, e que ele estava querendo ver esse curumim. E minha mãe não entendia nada, né? E entendeu como curumim como se ela tivesse uma criança, mas uma criança espiritual. Ela entendeu que o curumim era eu, que ele queria ver, era o filho dela. Entendi. E eu estava já passando mal justamente pelas questões, vamos chamar mediunidade, ou orixá, já estava reclamando, aquela coisa toda. E isso passou, porque ninguém percebeu, médico, minha mãe também pouco entendia de tudo isso. De repente, aos 13 anos, numa brincadeira na biblioteca da escola, eu descobri que eu estava lendo o baralho cigano. Uma amiga minha levou um baralho da avó, eu achei pitoresco o baralho, com figuras, né? Uhum. E de repente estava falando, brincando com ela, de estar lendo, e ela ficou louca, né? Porque eu estava falando justamente o que estava acontecendo na casa dela. A partir daí, eu quase não estudava mais, né? Porque era um tal de ir para sala de professores, refeitório, biblioteca, sala de direção, não tinha aula vaga, não tinha mais recreio. Então eu comecei com isso e depois, aí para uma forma de eu poder parar um pouco, poder estudar, né? Vou colocar um valor então, porque pelo menos os estudantes param, passam a ter recreio e aula vaga, que ninguém vai ter dinheiro, né? E o pessoal que me chamar vai parar um pouco de me chamar toda hora, porque vai custar. Então eu lembro que na época eu cobrei uma coisa irrisória, tipo 10 ou 15 reais, era só uma forma de parar, né? Uhum. Bom, quando eu me surpreendi que as pessoas começaram a pagar mesmo para continuar a leitura. Aí quando começou a ter essa questão de pagar, meu pai sempre me disse uma coisa, olha, quando o serviço é pago, tem que estar no mínimo, no nível da decência. Exatamente. Então aí eu comecei a estudar. Aí quando eu comecei a estudar tarô, astrologia, uma série de... O dinheiro disso era para comprar livros, era para comprar tudo que eu pudesse para ir aprimorando esse trabalho. Então eu comecei a jogar, eu participei em 91 da primeira feira esotérica do Higino Country Club, lá em Teresópolis, eu morava em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. E foi a revelação, tive assim, a sorte de receber o título de revelação, né, da primeira feira esotérica, no meio de 22 pessoas. Eu era a pessoa mais jovem, eu tinha 15 anos na época, e a segunda pessoa mais jovem depois de mim tinha 32.
Nossa. Eu estava jogando tarô e logo em seguida entrei com as runas. Então eu conheci muitos oráculos. Quer dizer, o meu caminho já era o Ifá, já era o oráculo em si, né? Eu estava, de uma certa maneira, buscando esse caminho e ainda não tinha encontrado. Foi aí que eu encontrei da Umbanda, fui pro Candomblé. Aí depois disso tudo, o Ifá veio entrar na minha vida definitivamente, o oráculo, né? Então eu jogo runas, eu jogo tarô, eu jogo baralho cigano, e jogo mesmo, porque foi um caminho que eu trilhei até aqui e dou. Agora mesmo eu ensinei, eu acabei um curso de baralho cigano lá em Portugal. Tenho muitos filhos que jogam baralho cigano profissionalmente, jogam bem, tem uma boa clientela, graças a Deus. Já não faço mais isso profissionalmente, porque eu tenho Ifá, né? Então eu sigo esse caminho, me dedico a isso. Eu tenho alunos de astrologia, né? Eu faço, mas assim, para confirmar o orixá, é jogo de búzios. Vamos dizer assim, entendeu como é que é? O Ifá não é só os búzios, Marcelo, entendeu? Na verdade, o Ifá, eles são os iquins. Os iquins são os coquinhos de dendê. Você conhece o dendezeiro, né? Conheço. Então, onde tem os coquinhos que você extrai o dendê, correto? Correto. Desses coquinhos, você tem uma contagem de olhinhos que você pode usar para consagrar Ifá. Esses olhinhos, esses coquinhos, é que são o corpo de Ifá. E você pode jogar com eles. Esse é o Ifá. É a primeira instância. Vamos dizer assim, esse seria o Supremo Tribunal Federal do Ifá. Exatamente. Falam, mas nenhum outro oráculo desmente. Vamos dizer assim. A segunda instância, descendo um pouco, já seria o Opelete Ifá. Eu não sei se você já ouviu falar. Já sim. Que seria o Rosário de Ifá, que é feito com a fava de Opelê. É feito com 8 meias favas de Opelê, que são presas numa corrente ou num fio de conta, vamos dizer assim, numa guia, como vocês poderiam, né, entender, né, dedicado a Ifá. Que você tira também os odus através dali. Ali seria a segunda instância. Acima dele, somente os iquins, como eu falei. Abaixo dele, entraria então o Kaurimiri de Logum, que é o jogo de búzios. Entendeu? E ainda nós teríamos um desdobramento do Obi e do Orobô, que também se pode conversar com qualquer orixá através do Obi e do Orobô. Entendeu como é que é? Portanto, eu não vou dizer que o tarô ele não possa dar uma indicação de um orixá. Pode dar sim. Baralho cigano pode dar indicação de algum orixá? Pode dar sim. Runas? Tá, pode dar sim. Até astrologia pode dar sim. Mas a palavra mesmo para dizer que orixá desculpa, é jogo de búzios. Exatamente. É exatamente isso que eu tento passar para as pessoas, entendeu? Porque as pessoas às vezes me procuram, né? Eu fui, que nem eu expliquei, fui num lugar, falou que eu sou filha de Iemanjá, fui no outro, falou que eu sou filha de Oxum. E aí eu explico para a pessoa que através do jogo de búzios, né? Quando eu jogo os búzios dentro da Umbanda para alguém, para confirmação de santo e santa, né? Eu peço para a pessoa fazer uma preparação, tudo, fazer um preceito de no mínimo 3 dias. Eu também faço um preceito, entendeu? Para quê? Exatamente para saber qual a colocação desses orixás. Porque dentro da Umbanda, nós trabalhamos, né, na nossa coroa 3 orixás, que seria o Ancestre, o Frente e o Juntó, né? Justo. Então, aí quando eu jogo, quando eu explico para a pessoa o que é orixá de frente, o que é orixá de Juntó, o que é orixá de Ancestre, que aí ela começa a se encontrar nesses 3 orixás, aí que as pessoas começam a entender, né? Que realmente é necessário o jogo de búzios dentro da Umbanda também para se obter essa confirmação, né? Então eu falo para as pessoas, o baralho cigano, as runas, tudo pode dar uma orientação, né, que você tenha um determinado orixá na sua coroa, mas uma confirmação certa da colocação desses orixás, da porcentagem de cada um desses orixás, por exemplo, é só através do jogo de búzios mesmo, né? Então é por isso que eu entrei nesse assunto, né, que você é uma pessoa de fora, está agora no Rio de Janeiro, mas mora em Portugal, tudo. Então os ouvintes gostam muito desse tipo de assunto, que acaba tirando muito as dúvidas deles, né? Então é por isso que eu entrei no assunto. Perfeito. Maravilhoso. Eu concordo plenamente contigo, Marcelo. Assim, no culto, vamos dizer assim, a Umbanda, pode haver preconceito em algumas casas, achar que tem que ser o espírito a dizer. Contudo, a Umbanda ela é uma religião miscigenada, graças a Deus, né? É uma religião brasileira em essência, né? Nós somos um povo
de uma raça miscigenada. Eu me considero brasileiro, fui criado no Brasil, eu adotei o Brasil de coração, né? Eu digo que mais brasileiro do que eu, duvido. Pode ser tão brasileiro quanto eu, mais brasileiro do que eu, não. Eu sou torcedor do Flamengo, sou da Sociedade Independente de Padre Miguel, adoro samba, adoro forró, sou do Lessifá, que é uma religião africana, mas fui feito no Lessifá, quer dizer, no Lesse Orixá, que também que é uma religião afro-brasileira, porque o nosso candomblé, ele não é africano, ele é afro-brasileiro, né? Ele tem uma estrutura diferente de África. Só quem já foi à África é que sabe vamos dizer assim, a disparidade de diferença de culto e de forma de cultuar o orixá daqui para lá, entendeu? Não é a mesma coisa, Marcelo, entendeu? Então, assim, nesse ponto, a Umbanda pode adotar um oráculo do candomblé? Pode. Adotou os orixás? Pode adotar. Para ver o orixá, então, ver o jogo de búzios é absolutamente legítimo. Aliás, seria o mais correto. Entendeu como é que é? Nesse ponto você está, eu concordo plenamente consigo e não acho que não é apenas você. Veja bem, eu conheço várias casas que há necessidade de ter o jogo para definir orixá. É muito bom ver que alguns conceitos assim do culto aos orixás foram passados assim integralmente ou intactos, vamos dizer assim, para a Umbanda. Por exemplo, o orixá ancestro, o orixá como ancestralidade é muito importante. Exatamente. Existem famílias que são de determinado orixá, ainda que você tenha dentro daquela família pessoas que são dedicadas a outro. Mas a raiz, o tronco familiar, pertence a um orixá, que seria o ancestral daquela família, né? É muito importante, sem sombra de dúvida. Você tem, no culto orixá, o Marcelo, e isso é uma coisa africana, tá? Você, a princípio, pode se dedicar a qualquer orixá. Entendeu? Eles não têm essa questão de você só pode se fazer a um único orixá. Exceto que o orixá que você faça, ele exija exclusividade, vamos dizer assim. Então você pode carregar o Oxo, vamos dizer assim, né? Carregar o fundamento daquele orixá para qualquer orixá, desde que o orixá aceite. É o orixá que aceita, não é você que escolhe, é ele que aceita. Ele chama, é ele que aceita. Se você tem uma boa cabeça, tem um bom ori, que ele vê que você vai levar o nome dele, vai engrandecer, vai honrar e vai engrandecer o nome dele, e vai ser um bom instrumento aqui no Aie para ele, sem sombra de dúvida, ele te aceita. Agora, no Ifá, a gente diz, existe um orixá, que é o seu orixá, que é aquele que, se você fizer, ele vai te acompanhar até onde nenhum outro te acompanharia. Que vai fazer por você aquilo que nenhum outro vai fazer por você. Saber esse orixá é o segredo do sucesso. Exatamente. E o que eu falo pro pessoal, né, que tem gente que fala, poxa, mas eu fui no candomblé, jogaram e deu que é Oxaguian, aí na Umbanda deu que é Oxalá. E eu explico para as pessoas, né, que dentro da Umbanda nós cultuamos aquele determinado trono, então um filho de Oxalá, ele vai ser filho de Oxalá. Agora, dentro do culto aos orixás, dentro do candomblé, quando se joga, né, os odus, ou se joga os búzios, né, como a gente está falando aqui, ele vai determinar a qualidade desses orixás. Então essa é uma diferença, mas não é que o orixá mudou, o orixá é o mesmo, só que é uma qualidade, né, Oxaguian é uma qualidade daquele determinado orixá que a gente fala dentro da Umbanda, Oxalá, né? O Marcelo, uma das coisas que tem me espantado muito é assim, não acho ruim, porque vamos dizer, como a Umbanda ela tem uma raiz miscigenada, né? Ela nasceu cruzando, vamos dizer assim, conhecimentos do kardecismo, do folclore cristão, do misticismo cristão, da pagelança, do candomblé, né? A Umbanda ela nasceu desse amálgama todo, né? E é maravilhoso porque isso é essencialmente brasileiro, né? Eu tenho visto um diálogo cada vez mais íntimo da Umbanda com o candomblé. E assim, eu tenho visto se cultuar orixás que antigamente nem se pensava na Umbanda, como por exemplo Ossanho. Eu já vi ponto cantado em português para Ossanho. Então, assim, como já vi muitos filhos de Umbanda dizer, eu sou de Oxaguian. E antigamente era uma coisa tão louca que eu peguei a Umbanda numa época
que assim, Oxalá, todos eram filhos de Oxalá, não tinha filho de Oxalá. Eram todos. Eu não sei se você chegou a pegar isso. Peguei sim. Eu comecei na Umbanda com 5 anos de idade, acompanhando a minha mãe. Então, com certeza, Marcelo. Tô com 42 hoje. Marcelo, com certeza você sabe disso. Então, assim, filhos de Oxalá são todos. Você tem que ter um seu orixá. Uhum. Então, e assim, os filhos legítimos de Oxalá seriam os orixás. Então, de repente já vi um bando depois já aceitando Oxalá como pai de algumas cabeças. Uhum. Entendeu? E hoje eu já vejo, eu sou filho do Xaguian, mas você é de Candomblé? Não, eu sou da Umbanda. E eu começo a ver a Umbanda cultuando certos orixás que não se cultuava antigamente. Então isso só vai mostrando o estreitamento cada vez maior que está havendo entre Candomblé e Umbanda. E não pense que é só a Umbanda que está se aproximando do Candomblé. O Candomblé também está dialogando cada vez mais com a Umbanda também. Vamos dizer, com culto aos espíritos. Porque antigamente você tinha apenas a Angola Tumba-Junsara que cultuava caboclo. Era apenas Tumba-Junsara e houve muitas críticas, né, a esse Candomblé, a cultuar caboclo, porque isso não era da nação Angola, né? E aí o argumento estamos cultuando os Onilê, quer dizer, ou seja, os senhores desta terra. Nós temos que pedir licença e temos que cultuar também, para nós trazermos o nosso culto, temos que cultuar também os senhores desta terra. Os espíritos senhores, então tinha que cultuar os espíritos indígenas, vamos dizer assim, né? Os caboclos. E apenas o Angola Tumba-Junsara é que cultuava caboclo. E era só caboclo. Hoje em dia, cada vez mais nós vemos candomblés cultuando caboclo e Exu e Pombagira. Exatamente. E assim, não acho ruim, eu acho que é um diálogo que está acontecendo. A gente tem que ver esse fenômeno como um dinamismo. A religião é dinâmica, a nossa religião é viva. Né? Nós não temos um livro sagrado que foi escrito há 2000 anos e que temos que nos reportar aquele livro escrito há 2000 anos que nada muda. A nossa religião ela vai mudando, ela vai evoluindo. Exatamente. Né? Assim como o nosso planeta evolui, a religião também evolui, né? É um conceito cósmico. E o nosso planeta, a cada ano, ele não passa exatamente no mesmo trilho. Então nós estamos evoluindo. Não é um movimento em círculo, é em espiral. Pode parecer que é o mesmo local, mas não é mais o mesmo local, é outro local, entendeu como é que é? Então, a nossa religião é dinâmica, é viva. Então, está havendo uma mudança que eu interpreto como uma evolução, entendeu como é que é? Tem muita deturpação, tem muita ignorância, tem muita coisa que está acontecendo que é triste, tem muita confusão, tem. E Exu está aí para isso mesmo. Para quem não está devidamente esclarecido e não está devidamente sintonizado com o que deve ser, com a evolução, quem não tem uma ética absolutamente certa, Exu vai brincar e vai confundir mais ainda essa pessoa. Exatamente. Se vem com má intenção, Exu vai dar o caminho errado. Exatamente. Tem até uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Não, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, é Gil Alves. Opa, xará. Perguntou aqui, tem gente que diz que para jogar os búzios tem que ter o dom, ou você pode aprender? Essa é a pergunta dele. Olha, pode aprender, porque na verdade assim, o oráculo ele está vivo em todos nós. Pronto. A verdade é essa. O oráculo, se você tiver um bom coração e for digno de que ele te responda, tiver com postura correta, ele vai te responder a verdade. Não tenha dúvida em relação a isso. Agora, no culto a Ifá, por exemplo, no culto Lé-Ifá, nós somos chamados. É Ifá quem chama. Não somos nós que dizemos, eu quero ser iniciado no Lé-Ifá. Não vai ser. O Babalaô, um dia ele vai jogar, e se Ifá quiser, ele vai dizer, você é meu filho, eu quero você. Ele vai te chamar, ele conhece você, né? Então aí você vai, é um outro caminho, e esse Ifá é o Ifá que eu estou falando, dos Iquins, do Opelê, é um outro culto. Todavia, o oráculo, ele não pertence apenas a uma religião, ainda que você tenha uma religião do oráculo, vamos dizer assim, né? Para o oráculo. Mas o oráculo, você pode ver que o tarô, que os baralhos, que as runas, que o Xing, enfim, o oráculo está em todas as culturas da Terra, em todos os tempos, entendeu? Deus fala através do oráculo. O oráculo é o porta-voz da divindade. Então ele tem que estar em todas as religiões. Não existe religião que não tenha o seu oráculo, vamos dizer assim. Então, no nosso culto, e a Umbanda também segue isso,
como também no Candomblé, que fala do Caurímere de Logum, e talvez ele esteja falando disso, né, especificamente dos búzios, né, você tem toda uma preparação, não é só aprender, tem que desenvolver o axé, a permissão para falar com a divindade. No Candomblé, isso se dá depois da obrigação de 7 anos, entendeu? Você faz a feitura, você cumpre todas as suas obrigações com o seu orixá e com a sua ancestralidade, com o seu ori, né? Cumpre aquele caminho de Aô, e quando você completar, quando você amadurecer, estiver pronto, né, para dar flor e fruto, você então vai estudar, vai receber o axé do oráculo e vai poder cumprir o oráculo. Na Umbanda também nós temos passos e ciclos. Então, assim, o jogo de búzios especificamente não é apenas aprender, né? Eu posso dizer que o tarô, o baralho cigano, até mesmo as runas, olha que as runas têm iniciação, hein? Não é assim também não. Pode ter gente que pode fazer de uma maneira esotérica, existe. Então ensina apenas o curso e vai lá. Mas as runas também pertencem a um culto. E elas também têm a sua iniciação e a sua preparação. Não basta ter o conhecimento. Não é apenas uma ação mental, é uma ação espiritual. Então o espiritual também tem que evoluir, não apenas o mental. Exatamente. É a Gil, não é o Gil. Ela escreveu aqui que ela é muito... ótimo! A minha charada, não deixa de ser. É que estava escrito aqui Gil Alves, né? Então pode ser tanto masculino como feminino, né? Pode, com certeza. E você disse uma coisa interessante agora, viu, pai Gil? Você vê o negócio do chamado, né? Às vezes esse chamado, ele acontece de uma maneira também sem que o filho perceba. Eu vou falar um pouquinho só da minha história, só para que você entenda aonde eu quero chegar. Quando a minha mãe se formou, abriu a casa dela, abriu o terreiro dela, ela foi cadastrar esse terreiro na federação e tudo mais. E aí ela queria colocar Templo de Umbanda, Caboclo Sete Flechas e Cabocla Jurema, que é as duas entidades que ela mais trabalhava, né? Que pediu para ela abrir o terreiro e tudo. E já existia, não podia colocar esse nome. Aí foi vários nomes, tudo. Aí o pessoal lá da federação, a Babadirce, né, na realidade da federação aqui do ABC, falou para ela, Ana Tércia, tem um nome que eu acho bonito e não tem ainda, que é Templo de Umbanda, Caboclo Sete Flechas e Pai Oxalá. Né? E Oxalá, na realidade, engloba aí todos os orixás, tal, e explicou para ela. Ela falou, tudo bem, eu gostei do nome, pode ser. E passou. Isso eu tinha 10 para 12 anos de idade, mais ou menos. 10 para 11 anos de idade. E aí, eu sempre tive adoração por Ogum, sempre tive adoração por Iemanjá, sempre me julguei, né, desde criancinha, um filho de Ogum, né? E aí, com o passar dos anos, aí, eu comecei a desenvolver, porque eu sempre toquei atabaque desde os 7 anos de idade. Aí, com 15 anos de idade, veio uma visita no terreiro e a mulher trabalhava, né, essa Ialorixá trabalhava com o Caboclo Sultão das Matas. Aí a cabocla da minha mãe pediu para cantar um ponto para o Sultão das Matas para que ela trabalhasse com o caboclo dela. E eu cantei o ponto e acabou que ele não veio nela, veio em mim para falar com ela. Muito bom. Foi a primeira entidade que incorporou em mim, entendeu? E aí de lá, eu tinha 15 anos de idade, né? Nessa época já fazia 8 que eu tocava o atabaque, que eu era o Ogã da casa. E aí começou a vir um atrás do outro, uma entidade atrás da outra, até que eu fui fazer minhas obrigações e me formar dentro da Umbanda. E quando eu fui me formar dentro da Umbanda, aí foi jogado os búzios para confirmar meus orixás, né? E deu Oxalá, entendeu? Aí que veio a descoberta, o porquê do nome Oxalá, que estava ligado na casa desde quando a minha mãe formou a casa. E hoje quem dirige a casa sou eu, né? Por herança dela. Né? Então o nome do templo continua a mesma coisa, templo agora é Templo de Doutrina Umbandista Caboclo Sete Flechas e Pai Oxalá. Né? Mas esse Oxalá que já estava presente naquele instante no nome do terreiro, que foi forçado meia barra para se colocar esse nome, né? Já vinha da minha coroa que está ligada à minha mãe, é lógico. Né? Ela, além de ser minha mãe de sangue, ela é minha mãe espiritual. Então... E a minha mãe, desde que ela se formou, ela também fez as obrigações, fez a obrigação de Fá, consagrou a peneira de búzios, e todos os búzios e tudo mais. Só que ela nunca se deu muito bem jogando os búzios, entendeu? Ela nunca conseguiu se aprofundar. O negócio dela é o baralho cigano,
né? Que ela joga desde de nova, também desde novinha, e ela atende nas cartas até hoje, as pessoas, tudo. E quem acabou ficando com essa missão de jogar os búzios no terreiro, fui eu. Entendeu? Muito bom, Marcelo. Então você vê, né, o que você falou aí, o negócio do chamado. Às vezes esse chamado vem de uma maneira que você nem espera, né? Quando eu fui jogar os búzios para confirmar santo e santa, que aí veio a confirmação de eu ser um filho de Oxalá, né? Que aí que eu fui entender a minha real missão dentro do terreiro da minha mãe. E de um tempo para cá, depois que eu me formei e tudo, ela também ficou um pouco adoentada. Ela abre a gira comigo, tudo, ela participa da gira e tudo. Mas quem é o dirigente da casa hoje sou eu, né? Que maravilha. Aqui também, o Herbete Orixá aqui, Marcelo, basicamente passou pela mesma coisa, passou por essa profecia. A casa recebeu um nome, né? Isso antes do Ifá entrar na casa, literalmente, né? Ele achar Ibinhalá, Oju Ifá Laquetu. E aí todo mundo ficou perguntando, por que esse Oju Ifá? Que Ifá é esse, né? A casa do Oxalá, mas que Ifá era esse? Ifá já era eu, que ia estar na casa, né? Que ia trazer Ifá para dentro da casa. A casa tem um Iboifá agora nela, né? De verdade, né? Então, já era um nome que já era uma profecia, como nesse caso, Caboclo Sete Flechas e Oxalá, né? Uhum. Já era profecia. Não era apenas um nome, era um nome e profecia. Uhum. Porque a minha mãe, na realidade, ela é filha de Ogum e Iemanjá, né? Ela é de Iemanjá de frente e Ogum de Juntó. E eu, Oxalá com Inhaçã. Maravilha, axé. Então... Mas, Marcelo, acontece assim, eu não sei, não sei se você já tirou qualidade do seu orixá ou não, mas, por exemplo, o Guian, por exemplo, que é uma qualidade, aqui no Brasil, tido como uma qualidade de Oxalá novo, ele é muito próximo de Ogum. Ele faz parte, tem um trio ternura, né, que seria os três guerreiros brancos, né, que seria Jagum, Ajagunã e Já, né? Que seria o Xoguian, a Jagunã, que é a qualidade, o Mulu, né? Que é o Baluaê, que é tido aqui no Brasil, né? Jagum, e Ogum Já, que é também o guerreiro de Oxalá, vamos dizer assim, né? Então estão sempre muito juntos esses três orixás, sobretudo Ogum em relação ao Guian, né? Tanto que se diz que o Guian é o verdadeiro orixá da guerra, né? Ogum é o orixá ferreiro, aquele que faz as armas, né? Exatamente. Que vai também, que parte também para a guerra. O Ogum guerreia, o Ogum é guerreiro, né? Ele parte para a guerra. Mas o Guian é quem inventa as armas. E o Guian é quem inventa as guerras. Isso é o título de Adzegunã, né? É um orixá que não é fácil. E de repente, essa proximidade toda de Ogum, foi você que preparou. O Walter, ele como eu praticamente conduzo toda a parte de Fá da casa, eu deixo a parte do Lécio Orixá com o pai Walter, que trabalha também aqui comigo, e ele é também de Oguian, ele também é de Oxalá, né? Ele é do Oguian. E o pai Walter, de início, ele ia ser feito de Ogum, até que depois foi ser descoberto que ele era do Oguian. E assim, é um orgulho muito grande, o pai Walter ele passou pela Umbanda também, né? Porque ele entrou na Mãe Neide, no Rio de Janeiro, que era de Umbanda, e como ele tinha um orixá um tanto diferente, ela pediu ajuda a pai Gilberto de Oxalá, que já era do Candomblé, da família do Gantuá. E aí que ele foi feito em Candomblé, né? Vamos dizer, ele teve essa passagem pela Umbanda, né? E quase que ele foi feito do Ogum, mas ele carrega Ogum até hoje. Eu tenho uma filha aqui, por exemplo, vários filhos de santo, mas eu vou falar dessa, inclusive, que é babá de Umbanda, né? Ela é mãe de santo de Umbanda, né? Tem casa aberta, um sucesso, está crescendo cada vez mais. Ela era tida como de Iemanjá. Passou a vida inteira como se fosse Iemanjá. Mas você olha para a cara dela, é de Inhaçã. Ela já jogava búzios comigo desde 93. Eu nunca, assim, bati de frente com nada. Mas imagina, vou ficar aqui questionando. A pessoa cultua, eu sou, a família diz, eu sou. Ela se diz, ok, quem sou eu para ficar falando. Mas quando ela me perguntava, minha filha, desculpa, você é de Oiá. E você é de Oiá, você é de Inhaçã, tá na cara. Até que ela veio, o padrinho dela morreu, que era o babá de Umbanda dessa casa que ela herdou, que eu já dizia há muitos anos que ela ia herdar a casa, e ela duvidava, ela tinha pavor disso, acabou tendo que ficar com ela mesmo. Xangô não abriu mão, a casa de Xangô exigiu que fosse ela, e ela veio fazer o santo aqui e tudo mais, na casa, e ela veio fazer em Inhaçã.
Foi a partir desse momento que as coisas todas na vida dela se desdobraram, para vamos assim, a gente poder fechar esse assunto, né? A vida dela deu 20 passos para frente, né? Tudo que, durante 20 anos, ou 25 anos, não andou para frente, a vida dela andou para frente. Mas Iemanjá também está junto dela. Porque quando você louva muito um orixá, você cultua muito um orixá, nesse ponto, aquela coisa que os africanos dizem, né, que você pode carregar o rosto de qualquer orixá, né, desde que ele aceite, né, o orixá ele se aproxima. E o orixá passa a te proteger também, porque você teve devoção e você honrou o nome daquele orixá. A mãe dela é Yansan. Yansan foi quem abriu os caminhos dela, foi quem deu tudo para ela. E hoje, realmente, ela não vê outro orixá senão Yansan. Ela é atrevida, ela é risonha, tem aquela gargalhada farta, né, de Yansan, né, que se conhece, destemida, né, ela tem toda essa característica de Oiá, né, mas Iemanjá também segue ela, né, ela tem uma Iacessu, Iemanjá, que também segue ela, né, e que não deve ser abandonado nunca, jamais, é mais uma proteção, né. O Babalorixá Guian Luciano, que faz o programa Culto aos Orixás aqui na rádio, está fazendo uma pergunta aqui, qual o seu cargo dentro do culto Lessifá Orumilá? Eu sou Babalaô. Babalaô. Então tá. E tem um oiê na minha família de Fá de Abaquim. Alguns títulos que na família de Fá você vai recebendo, né? São oiês, são cargos, vamos dizer assim, né? Isso é feito no Lesse Orixá, no Queto, de Oguian e Airá. No segundo orixá seria Airá, que é o orixá da minha família, né? Entendi. Aqui é Xangô, que seria Xangô, vamos dizer assim, né? Xangô Airá, não sei se vocês conhecem, basicamente. Que, aliás, vai ser cultuado agora, essa semana, sábado, vai ter a fogueira de Airá, né? A fogueira de Xangô. Airá é o deus do fogo, né? É o orixá do fogo. Entendi. O Babalorixá Guian, ele também é do Candomblé Queto. Maravilha. Entendeu? A família do Engenho Velho, tem a raiz do Engenho Velho, né? Que nós temos, assim, o Candomblé aqui no Brasil, ele teve 3 casas no Queto, basicamente, que são das 3 princesas de Oió, né, que vieram e que fundaram praticamente essas casas de Candomblé, né? Que é a Casa Branca do Engenho Velho, que foi a primeira, que pertence a Irá, por acaso, né? Que era cultuava Irá. Depois houve uma dissidência entre as princesas, vamos dizer, cada rainha quer seu reino, né? E aí foi aberto o Pão-Afonjá e o Gantuá. São as 3 grandes casas da nação Queto, vamos dizer assim, né? Entendi. Legal. É bem interessante, é bem bacana fazer esse tipo de bate-papo aqui, né? Porque até o tema do programa hoje, que eu ia falar com o pessoal aí, é quem você é. Porque eu costumo dizer que ser alguém é muito fácil. Ser realmente quem você é difícil, né? Perfeito. Descobrir o seu próprio passo é o mais difícil, né? Exatamente. E isso ajuda, mas, assim, o jogo, o oráculo, ele tá para isso, ele tá para dizer quem você é e o que você veio fazer aqui, né? Porque o culto Lessifá, ele basicamente, né? Ele é bastante diferente, o Pai Marcelo, do que nós conhecemos. Nós conhecemos muito o culto Lesse Orixá, e no caso a Umbanda também, que são os espíritos e os orixás. No culto Lessifá, a gente fala de orixá, mas fala muito de Odu, que é uma coisa que as pessoas não sabem muito bem o que é, né? E isso é o mais importante de tudo. Muitas vezes uma coisa não vai para frente porque você não está respeitando o seu Odu, não está respeitando o seu caminho. Então, o oráculo está ali para dizer quem você é e qual é o caminho que você tem para seguir. Qual é o caminho que o seu ori escolheu antes de você descer. Exatamente. O pai Luciano escreveu aqui para mim que ele é do culto Aifá também, né? Perfeito. Aboru Aboiê. É a nossa saudação para os Oluôs. E escreveu aqui, o rapaz é bom mesmo, hein? Obrigado. Eu me dedico muito para Marcelo. É uma vida totalmente entregue ao orixá. Eu tenho 2 formações, né? A pedagogia e a psicologia, mas não consegui exercer nenhuma. Não consegui. A única coisa que consigo exercer é o meu caminho sacerdotal. E é eternamente estudando, eternamente trabalhando. É sempre isso. Ou eu estou estudando ou estou trabalhando. É um caminho de muita dedicação mesmo, né? É um sacerdócio, Pai Marcelo. Exatamente. Para ter sacerdócio de final de semana, não dá.
Sacerdócio é sacerdócio. Ou seja, ele ocupa a tua vida mais do que um caminho profissional. É mais que uma carreira profissional. O sacerdócio, tal como deveria ser a medicina, né? Seria você se dedicar a estar ajudando e curando as pessoas. E quando você não está nesse expediente, você está estudando para quando você estiver nesse expediente, você exercê-lo melhor. Assim como deveria ser o direito, né? Os advogados, os juízes, né? Tudo isso são sacerdócios, né? Você tem que dedicar a sua vida a isso. Totalmente. E o sacerdócio, Pai Marcelo, uma coisa que eu estava até conversando esses dias, né? Ele é novamente um chamado. Vocação na etimologia da palavra mesmo, né? Na origem da palavra verdadeira, né? É um chamado. Vocação é chamar, evocar, né? Chamar. Porque uma pessoa, quando ela é sacerdote, dificilmente você se faz sacerdote. Você já nasce sacerdote. E quando uma situação ela acontece, você recebe esse chamado. É com você, não dá para ignorar. Está me chamando, eu tenho que ir. É como um médico, quando vê uma pessoa doente, uma pessoa acidentada, desculpa, abre, eu sou médico, não interessa, eu estou ou não estou no expediente, eu não consigo ignorar. Exatamente. É assim mesmo. E a gente acaba, de uma certa maneira, até sofrendo com isso, né? Porque tem muitas pessoas, eu falo por mim, né? Tem pessoas da minha família que até se afastou de mim e tudo, porque acha assim, não, o Marcelo é bitolado pela religião, o Marcelo tá sempre ligado à religião. Mas eu vou fazer o quê? Eu me sinto exatamente dessa maneira. Eu tenho uma missão para cumprir, eu sei que eu tenho, e eu tenho que cumpri-la de qualquer maneira, né? Só que isso é lógico, vai me privar de algumas coisas, de algumas situações. Tem às vezes festa na família que eu não posso ir porque eu estou fazendo algum tipo de trabalho ou estou fazendo alguma coisa em benefício de alguém, né? E aí eu vou fazer o quê? Tem pessoas que entendem e tem pessoas que não entendem. Marcelo, perfeito. Olha, eu sofro da mesma situação, muitas vezes. Tem amigos meus que dizem, quando você está em Guapi, você não está no Brasil, você está mais longe do que no Brasil. Mais longe que porque tem vezes que é uma obrigação atrás da outra, além do calendário litúrgico, e eu fico mesmo enclausurado dentro de casa. Eu compreendo aqueles sacerdotes enclausurados nos conventos, nos monastérios, porque algumas vezes eu fico 2, 3 meses sem sair de casa, praticamente, porque só dedicação, é uma obrigação atrás da outra. Como a casa é Leste Orixá, tem muita obrigação de Orixá, muitos filhos de Orixá, como a casa também é Leste Ifá, e eu estou presente nos dois, né? Eu estou sempre apoiando, eu deixo o pai volta na frente, mas estou sempre apoiando ele no Leste Orixá, não tem como, entendeu? Então tenho que ministrar, tenho que cuidar. Todos os filhos que vão fazer as obrigações do Leste Orixá, praticamente o Meridio Logum é o meu, o Pai Valdo já praticamente abdicou disso, né? Passou para mim. O Leste Ifá, o Pelé é meu, eu estou jogando, eu estou fazendo as obrigações, né? Então eu tenho muita coisa acumulada, não só daqui do Brasil, como também de fora, de Portugal. E assim, se tem uma coisa que Portugal sabe fazer, é exportar portugueses, né? É verdade, menino. Assim, hoje em dia, o Brasil também, eu acho que isso também é uma raiz bem portuguesa, né? Da era das navegações, né? Também tem brasileiros espalhados para tudo quanto é lugar no mundo. Então eu tenho clientes, eu tenho até cliente em Macau, na China praticamente, né? Nossa Senhora! Tem portugueses, tem uma coluna portuguesa muito grande no Canadá, então tem muitos clientes do Canadá, em França, na Suíça, no Luxemburgo, os países de língua portuguesa como Angola, Moçambique, entendeu? Tem muita gente, entendeu como é que é? E esses dias mesmo, foi engraçado, eu estou aqui dando uma entrevista através do Skype, né? E eu dei uma palestra através do Skype dessa temporada que estive agora em Portugal para a Itália. Porque tem um grupo de Wicca, né? São os pagãos, né? O pessoal da Wicca, né? Que vamos dizer assim, as religiões nórdicas, anglo-saxônicas, né? E que já se mistura, o movimento hoje mistura inclusive o paganismo, as religiões gregas, romanas. Então tem um grupo muito grande lá em Roma, e eu fiz essa entrevista do Skype de Cascais, né, Lisboa, vamos dizer assim, para Roma, e tinha um computador ligado no grupo de Roma para Sicília. Nossa Senhora! E eu não falo italiano, né? Então tinha a Paula, que é a Paola, né? A Paula, que é uma romana, amiga minha, que fala 5 línguas, que é maravilhosa, que é Ked, aqui de Oguian, aqui da casa, né? Que legal! E que fez a tradução, né? E eles ficaram maravilhados. Praticamente ficamos 1h30 e eu falando apenas dos itãs de origem, né?
das lendas. Titãs são as lendas segundo o livro de Fá, né? Tudo que nós conhecemos no culto dos orixás, do Lesse Ifá, do Lesse Orixá, do Lesse Ossan e do Lesse Gungun, vem do livro de Fá, né? O livro de Fá não é um livro escrito, é um livro oral, vamos dizer assim, né? E isso pertence aos babalaôs, por isso que os babalaôs é uma casta que tem que estudar muito, né? É a casta da ciência do culto, pertence aos babalaôs, porque eles, para manejar o oráculo, você tem que ter todo o manancial de conhecimento. Você estuda demais, o tempo inteiro, não para. Pague para entrar e reze para sair, porque você não vai sair, entendeu? Vai direto, sem fundo. Eu adoro, para mim isso é maravilhoso. É um poço sem fundo de conhecimento. Você tem que se aprofundar cada vez mais e mais e mais, e sempre tem mais. E eu fui contando algumas lendas de origem. Essas lendas e titãs, eles têm uma parte alegórica, que é a historinha, que é bonitinha e tudo mais, que entretém, né, diverte, né? Mas dentro dessa história existem vários simbolismos, né? Não só um simbolismo digamos assim, da criação da terra, dos oruns, dos céus, da terra, dos planos todos, como também fundamentos de orixá, fundamentos de erva, muita coisa ali, muitos segredos que estão ali mascarados naquelas alegorias, né? Então era a maneira como os antigos faziam para passar o conhecimento, né? E eles ficaram maravilhados fazendo as analogias, e eu ajudando eles um pouco, porque como eu sou fascinado, né, como dizem, né, todos nós somos bitolados, eu sou fanático, né? Não só pelo culto, mas por todo tipo de religiosidade, religião, por mitologia. Então eu conheço bastante da mitologia céltica também. Então eu conseguia fazer algumas analogias, eles ficaram pirados com as analogias e com a profundidade da religião africana. Nós temos que tomar muito cuidado, Marcelo, eu de novo vou falar isso de novo. Vou me repetir, nós temos que valorizar o que nós temos. Eu já viajei, eu tive a sorte de viajar pelo mundo, eu tive a sorte de conhecer muitas religiões, eu tive a sorte de conhecer muitos sacerdotes, né, de diversas religiões, e o que nós temos aqui no Brasil é muito rico. O Brasil é um país de muitas riquezas, mas então estamos falando de espiritualidade, né, de religião, né? Nós somos um país que nós temos uma profundidade religiosa, um conhecimento muito grande. A religião africana, ela é muito mais profunda do que se pode imaginar, entendeu? E todas as nossas religiões são muito mais ricas do que nós podemos imaginar, entendeu? Então nós temos que valorizar muito isso. Assim, infelizmente, eu estou vendo que nós estamos 1 hora já conversando, eu não quero nem ultrapassar. E nós já falamos da Umbanda lá fora, né? Uhum. Pois eu queria falar sobre isso, assim, um pouquinho só, rapidamente. Pode falar, fique à vontade, não tem problema não, a gente tem mais você quase 15 minutos assim, de programa. Eu vou falar para as pessoas que não saíram daqui do Brasil, né? Então, que não sabem o que é, mas as pessoas lá fora, um amor tão grande pelos espíritos, pelos orixás, pelos espíritos, pela Umbanda, que vocês não fazem ideia. Eu não estou falando só de portugueses, não. Eu tive nas Canárias, eu tive na Espanha também alguns anos, entendeu? Eu tenho filhos de santo espanhóis. E filhos de Ifá também, fizeram Ifá, fiz Ifá, estão lá também com Ifá, em Espanha. São apaixonados. Apaixonados. Eu tenho um filho de santo, ele é o Assoba, né? Ele é um Ogã aqui de muita importância agora no culto de Xangô, que vai ter a festa agora de Xangô. Ele vem, faz as obrigações dele, vem para receber Ifá. Vou fazer o Xefá nele, vou dar a primeira mão de Ifá para ele, né? Vem ele, a esposa dele também é mãe de um santo de Umbanda, né? Uhum. Então eles vêm aqui, praticam tudo aqui, e lá também tem a prática deles lá. E eu acho tudo isso maravilhoso, Marcelo. Esse diálogo eu acho maravilhoso. Uma coisa não impede a outra, entender como é que é. E tudo isso depende do tamanho do coração do devoto, é o que eu acho, entendeu? Sabendo respeitar cada macaco no seu galho, tudo perfeito. Exatamente. Maravilhoso, e haver esse respeito, maravilhoso, tudo pode acontecer. Então, ele diz que gostar é pouco. Quando a pessoa diz, eu gosto da religião, gostar é aquele que senta na assistência, que vai de vez em quando para receber um passe. É aquele que simpatiza com a religião, né? Eu gosto, não. Amar, ele diz, é pouco. Amar é aquele que vem de vez em quando para casa de santo, porque ele diz assim, para encarar mesmo a religião, essa nossa religião que é muito intensa, né? Ele diz, você tem que ser fanático. É verdade. Você tem que ser fanático, obcecado por orixá.
Porque exige muito, Marcelo, exige muito. E assim, eu posso dizer que essas pessoas lá fora, elas são apaixonadas por orixá. Elas fazem de tudo para vir aqui para o Brasil. Elas fazem de tudo para ver uma casa de santo aqui no Brasil, para estar no culto dos orixás aqui no Brasil. Elas lá tentam reproduzir o culto, sabe? Você vê tem várias casas de Umbanda, não só em Portugal. Em Portugal tem muito, um número que você não faz ideia de casos, como os portugueses abraçaram a Umbanda lá. O Candomblé também. Nós estamos falando de Umbanda, abraçaram a Umbanda, tem muitas casas de Umbanda, entendeu? Tem casa de Umbanda na Alemanha. Nós temos ouvintes na Alemanha, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, temos ouvintes em Portugal, no Japão. A Branca do Caboclo Sete Flechas e Ogum em Londres. Você não faz ideia, mas está espalhado pelo mundo e eles os que seguem essa religião, eles são apaixonados. Porque você tem, veja bem, para eles é difícil. Aqui no Brasil, nós sofremos algum preconceito. Sofremos sim. Ainda estamos lutando. Estamos continuando a luta dos nossos ancestrais. E devemos manter isso. Nós não podemos envergonhar os nossos ancestrais que deram sangue, que deram literalmente o couro e o sangue na delegacia. Entendeu como é que é? Verdade. Os troncos, os pelorins na delegacia. Porque até há poucas décadas atrás éramos fichados como malandros e putas. Perdão por palavrão, mas era isso. É verdade. Quem era da religião era prostituto ou era malandro. Entendeu? E nós estamos lutando ainda. Mas lá, eles estão lutando num país estrangeiro. O que é pior ainda, né? Eles amam. Então, para nós termos uma ideia da riqueza que nós temos aqui, e muitas vezes nós não valorizamos. É verdade. Entendeu? Eles choram, chegam a chorar, porque se eles pudessem, eles estariam aqui no Brasil, para estar vivendo essa rotina da casa de santo, para estar vivendo a rotina da religião. Só que eles têm a vida deles lá, tem família, tem trabalho, tem uma vida lá. Entendeu? E eles tentam reproduzir o máximo possível lá na terra deles. Entendeu como é que é? E olha que as condições não são fáceis, porque vou te dizer uma coisa, fazer um batismo de Umbanda numa cachoeira, no inverno, por exemplo, de Portugal, com 5 graus abaixo de zero, por exemplo, só guerreiro, né? Vamos entregar um barco para Iemanjá nas águas geladas da praia no inverno, porque dezembro, eles querem fazer o dezembro, né? Copacabana, eles querem reproduzir isso, né? Ou então fevereiro, 2 de fevereiro. Olha, dezembro e fevereiro é inverno lá, porque hemisfério norte, né? Meu querido, às vezes 0 graus, 2 graus negativos, você encarar umas águas que devem estar mais frias ainda que isso. É verdade. Isso é amor. Eu tenho essa ideia exatamente porque, como a gente tem a plataforma EAD, né, que é Voz de Aruanda, ead.com, eu ministro alguns cursos lá, né, abri matrícula agora. Essa semana nós abrimos matrículas para um curso de doutrina umbandista, e eu tenho curso lá de Curimba. Eu tenho alunos que fazem o curso do Japão, dos Estados Unidos. O pessoal faz o curso porque lá eles não têm isso, né? Então a gente tem uma noção do quanto está espalhado pelo mundo, né, a nossa religião, e de quão grande é essa importância da religião lá fora também, né? Marcelo, você não faz ideia da importância desse papel que você está fazendo para essas pessoas. Você não faz ideia. Porque é muito difícil para essas pessoas adquirir informação, tá? Livros, tudo. Mesmo em Portugal, um país de língua portuguesa, que seria mais fácil, né, mandar livros daqui do Brasil para lá. Exatamente. Lá, né? É muito difícil. Não tem literatura. Não tem uma literatura. E a literatura que tem não é uma literatura muito boa, tá? Tá agora começando a sair alguma coisa. Teve o Dr. João, que escreveu um livro, é um pesquisador muito sério, mas tem pouquíssima literatura, ou praticamente nenhuma. Então, se tem alguém que ensine qualquer coisa para eles, que seja algo correto, você não sabe como eles valorizam isso. Isso vale ouro, Marcelo.
Eu tive alguns alunos também da Espanha que, antes de eu colocar esse curso de doutrina umbandista na EAD, eu tinha colocado um curso chamado A Esfera, Exus e Pombagiras, né? Então, onde eu tento explicar ao máximo aí tudo sobre Exus e Pombagiras, Exu na qualidade de orixá, Exu Mirim, Pombagira Mirim, e teve algumas pessoas da Espanha também que fez esse curso. Então a gente começa a perceber realmente que o pessoal de fora procura isso, porque eles não têm acesso, né? Precisam, Marcelo, você não faz ideia, preciso, é muito importante. Eu sei porque muita gente vai fazer curso, eu agora tenho um curso de introdução aos cultos afro-brasileiros. Aí eu fui falando, isso praticamente para amigos, assim, pessoas que têm interesse, né? E eu falei um pouco sobre, muito rapidamente, né, sobre o catimbó, sobre a mesa de Jurema, sobre a Umbanda, sobre os cultos, né, afro, né, como o candomblé, que é afro-brasileiro, um pouquinho de separar o que é Egungun do candomblé, quais são os candomblés, o culto Ifá do candomblé, o culto San do candomblé, diferenciar um pouco para eles terem uma noção. Eles ficam gratos. Eu tenho muitos filhos que são pais de santo e mães de santo de Umbanda que fazem aula comigo, que vêm ter aula particular, inclusive comigo, para aprender coisas, porque é triste, Marcelo, assim, tem algumas casas de Umbanda, por exemplo, em Portugal, que é pombagira ainda, quando a mulher incorpora a pombagira, quer tirar a roupa e ficar praticamente topless, porque acha que a pombagira ia ficar assim. Porque eu acredito que aconteceu é que as pessoas veem a imagem, e aí ouve o galo cantar em algum lugar e manda ver. Exatamente. A pombagira tem que ficar de topless porque ela está de peito de fora na imagem, né? Pois é, mas você vê, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu já ouvi casos assim de terreiros aqui de Umbanda com esse tipo de atitude também, né? E é uma coisa que acaba manchando a religião, porque a Umbanda não é isso, muito menos Exu e Pombagira é exatamente aquilo que o homem criou naquela certa imagem, né? Marcelo, Maria Padilha é uma mestra de Jurema. Eu sei. Quem for Maria Padilha, por exemplo, na mesa de Jurema, nunca vai juntar a Maria Padilha da mesa de Jurema com a Maria Padilha dos terreiros de Umbanda daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que é pombagira, entendeu como é que é? Uhum. Que é absolutamente legítimo. Ela numa mesa de Jurema ela é de um jeito, ela aqui no terreiro como pombagira ela é de outro jeito. Agora, daí ela tirar a roupa e querer fazer sexo com não sei quem, isso já é outra história. Exatamente. Isso já não é mais espírito. Exatamente. Vamos deixar isso bem claro. E como também esses pombagiras que ficam de topless, isso aí é muitas vezes engano, porque a pessoa não tem o menor conhecimento, e aí ela sente qualquer vibração que ela não sabe o que é, e ela quer mostrar alguma coisa, e ela tenta facilitar, e na verdade ela vai pelo caminho errado, e Exu tá aí para isso mesmo. Se você não tá com boa intenção, se você não tá reto, ele te dá o caminho errado. Exatamente. Então, como aconteceu muitas vezes, essa coisa pombagira topless é igual uma coisa mais inocente que acontece em muitos terreiros por aí. Acho que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já estão mais iluminadas, mais orientadas, né? Aquele pezinho de caboclo de São Sebastião. Você já notou que antigamente tinha muitos caboclos que faziam um pezinho em São Sebastião. Já sabe o que eu estou falando, né? Já. São Sebastião está lá na imagem com um pezinho, né, levantado, né? Então tinha muito caboclo que mancava, porque tinha um pezinho levantado, que era São Sebastião. São Sebastião Oxóssi, caboclo, né? As pessoas faziam uma transmissão, né? E que na verdade não tem nada a ver. Exatamente. Né? Mas são intoxicações que às vezes as pessoas colocam ali por falta de orientação, por falta de formação. Assim, é muito importante esse papel que você faz com o EAD, muito importante que dentro do Brasil, que tem um telefone sem fio incrível, um telefone sem fio, as pedras pregam, né? Então muita gente que não sabe fala muita bobagem. É verdade. E as pessoas seguem porque falta informação, né? Mas, assim, acima de tudo, o importante do curso, mais do que um livro, ou você pesquisar na internet, a internet está aí para aí, todo mundo sabe que pode pegar o Google, o professor Google e seguir adiante, né? Mas mais importante do que a informação é a questão de ser um curso, é a questão de você ter uma referência, que você possa ir, né, perguntar, se esclarecer, se agarrar, né, ter um eixo onde você possa se segurar, é muito importante, porque eu sempre digo, é muito mais importante do que a informação, é a formação. É verdade. Entendeu? A formação é o mais importante, entendeu? Então é muito importante você ter um curso, é muito importante você ter uma avaliação, é muito importante você ter um respaldo, você ter uma referência.
Não é todo mundo que pode ter o privilégio, eu digo hoje em dia o privilégio de você ter um sacerdote, sabe, uma sacerdotisa, sabe, ali disponível para você, ali ao seu lado, que possa te dar informação e possa te dar a formação, que é o mais importante, não é sempre. Então, se você já tem pelo menos, nem que seja à distância com a questão da internet, já é uma bênção. Deus já está olhando por você. Exatamente. E eu tenho esse curso de doutrina que está aberto as matrículas para se fazer através da EAD. Eu vou começar uma turma domingo agora, né? No meu templo aqui também, aqui em Santo André. Então eu também tenho essas aulas presenciais, assim como o curso de Curimba, né? Então a gente procura fazer um trabalho o mais sério possível, entendeu? Para levar informação para as pessoas, né? E infelizmente eu falo de boca cheia, porque mesmo assim ainda tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham que é comércio, que isso, que aquilo. E não é comércio, porque eu acho que levar o conhecimento para as pessoas não é comercializar a religião, não é verdade? Muita gente fala, está fazendo isso porque quer ministrar um curso, porque o curso é cobrado, e não é nada disso, entendeu? E tem muita gente que critica, mas também tem muita gente que adora esse tipo de trabalho. Então, eu em relação a falar isso, só posso dizer uma coisa. A minha formação, por exemplo, tanto no Candomblé, no Leste Orixá, como no Leste Fá, e assim, no Leste Fá eu vou ser bem claro, né, ali, sobretudo vindo de África, né, até mesmo aqui no Brasil, as pessoas confundem muito cristianismo com religião, com as religiões afro, entendeu? Então, e kardecismo com religião afro. Né? A Umbanda, então, sofre mais ainda com isso, porque tem uma raiz kardecista, tem uma raiz também de misticismo católico, essa coisa toda, né? Mas o candomblé, eu nem vou dizer apenas do candomblé, né? Mas o culto afro, a raiz mais profunda ainda de todos os cultos afros, né? E que está de acordo com as religiões egípcia, indiana, entendeu como é que é? Todas as religiões antigas. Então eu posso talvez até dizer, né, que isso faz parte da sabedoria antiga, né? A troca é absolutamente importante, entendeu? Não pode haver nada que não tenha a troca, que não exista a troca. Então, para você ter um mestre, entendeu? E isso eu não estou falando apenas de religião, não, de todas as matérias, mas sobretudo religião. Não vou dizer assim, a religião também tá, não, sobretudo a religião. Todo conhecimento, ele tem que ser pago, ele tem que ser o mestre, ele tem que ser reverenciado de duas formas. Primeiro, reverenciado pelo respeito. Você vai respeitar eternamente aquele mestre. Não interessa que ele foi o seu alfabetizador. Você aprendeu A, E, I, O, U com ele, e hoje você é doutor, advogado. Não interessa. Você se tornou doutor advogado porque teve aquele que ensinou para você o A, I, O, U. Se você encontrar ele na rua, faça reverência. Entendeu como é que é? Exatamente. Esse é o primeiro, é o respeito. Você tem que valorizar, é imprescindível você valorizar seu mestre. Valorizar pelo respeito e valorizar o conhecimento que ele está te dando também em valor material também. Você mostrar para ele quanto isso foi importante, quanto isso teve valor para você. Entendeu como é que é? Exatamente. Não é dizer o valor é X, vai ser tudo muito caro. Não, mas o que você puder dar. Mano, o que você puder dar não é você dar R$2, não, entendeu? Está ofendendo o seu mestre. Entendeu como é que é? É você dar o valor mesmo, tá? Você valorizar. E aí a gente costuma dizer que nesse caso é fazer ebó e guntilayá, quer dizer, ebó que surpreende o abutre, né? Então na hora que o abutre vai lá pegar o ebó, ele surpreende, que de repente ele vê, opa, botaram picanha, não é carré, né? Opa, mas esse ebó tá bom demais, quer dizer, é você surpreender, porque quando você dá para uma pessoa algo que tem um grande valor, você está dizendo para a pessoa, olha, o que você me deu valeu muito para mim. Entendeu como é que é? E claro que isso é relativo. Quando eu digo muito valor, não estou dizendo apenas um X em dinheiro. Depende de pessoa para pessoa. Entendeu como é que é? Uhum. Da mesma forma como você dá muito pouco, ofende. Melhor você não dar realmente nada. Exatamente. Entendeu? Você diz, às vezes, numa casa eu já vi uma pessoa, em casa de umbanda, que tem muito essa prática de recolher toalha. E aí as pessoas dizem, olha, o filho vai entrar em obrigação, então quem puder dar uma ajuda, vai passar a toalha. E de repente ninguém está puxando ali R$2, R$5, R$2, 50 centavos, 10 centavos,
E tá entendendo? E que podia dar mais. Uhum. Como é que é? E tá dando ali esmola. Exatamente. Esmola é feio, ofende. Ofende o filho de santo, ofende o orixá. Exatamente. E tem gente ali que podia dar 50, que podia dar 100, podia dar 20, podia dar 5, e tá dando 2, tá dando 50 centavos. Tá Que dando não ia 5. fazer falta, né? Você até perguntar, não vai te fazer falta não? Porque é uma questão de valores. Assim, da mesma maneira como eu penso, o sacerdote vai explorar, o que acontece mais hoje em dia, Marcelo, é explorar o sacerdote. Uhum. Eu tive um filho de Fá que eu levei pro meu babalaô, tudo que eu faço, a gente faz, o culto e faço, tem família de Fá. Então meu babalaô tá aqui, eu levo os meus filhos de Fá, tem alguma coisa que é mais importante que eu tenho que trabalhar, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com a minha família de Fá. Uhum. E assim que tem que ser, né? E aí eu levei uma vez esse filho de Fá pra jogar com o meu babalaô, né? Pra tentar resolver algumas histórias da vida dele também, junto com ele, né? Para ser um trabalho em conjunto, afinal, 2 cabeças pensam melhor que uma, né? E eu fiquei assim, chocado, né? Quando o Ifá do meu babalaô disse: você está lesando os seus Zuluôs, você está lesando o seu babalaô. E eu nem sequer olhei para esse lado, mas realmente é verdade. Quando o filho ele ganha, que foi o que aconteceu nesse caso desse filho, ele ganha uma graça de um trabalho que você faz, e ele não chega para você e diz: olha, pai, eu consegui, muito obrigado. Ele está lesando você, ele está te explorando. Quando um filho ele recebe essa graça e não chega para você e não leva uma mariola para dizer: pai, muito obrigado, toma essa mariola para adoçar sua boca, porque eu fiquei muito feliz, ele está te lesando. Uhum. Entendeu? Mas que as pessoas não pensam que estão lesando o sacerdote. Eles acham que o sacerdote tem mais é que se sacrificar, ou seja, desculpe, tem mais que se ferrar, para não dizer outra palavra, né? Uhum. e atendê-los. Entendeu como é que é? Mas eles não pensam em dar troca. A terra, no próprio axé, a lei do axé diz isso. A lei do Otiaô, do pagamento ritualista, tem lei que diz não ter gosto de exploração, mas não ter cheiro de esmola. Uhum. Então, assim, se você não aduba a terra, se você não cuida da terra, se você não dá de comer a terra não vai te dar de comer. Ela vai se esgotar e de um dia ela não vai mais dar de comer. E aí você vai morrer. Exatamente. Então, se você quer ter o seu sacerdote, você quer ter o orixá ali cuidando de você, cuide do seu sacerdote, cuide do seu orixá. Você quer ter aquela casa sempre cuidando de você, aberta, com força, cuide daquela casa. Entendeu como é que é? Então a troca é justa. Injusta é não haver troca. Tá certo, é isso aí mesmo. Fundamento, pai Marcelo. Não é o Gil, não é Ifá Tumbi que está falando, não. Foi Ifá que disse. É uma ordem de Olodumare. Foi Deus quem determinou assim. Uhum. A Gil Alves, que tinha feito aquela pergunta, escreveu aqui, ó: gostaria de dar os parabéns para o pai Gil, né? Amei poder ouvir sobre o seu conhecimento, é muito bom. E parabéns a você, pai Marcelo, sempre nos proporcionando essas maravilhas que é o conhecimento através de pessoas cultas. Que bom. Obrigado, Gil. Então. Já fiquei importante, já sou culto, já estou feliz. Exatamente. Então tem muita gente que até age dessa maneira, né, que nem você estava falando agora, mas graças a Deus tem sempre aquelas pessoas que realmente escutam e entendem o que a gente quer dizer, o que a gente fala, o que a gente quer passar, né? Então isso acaba dando um certo prazer também, né? A Rádio Voz de Aruanda vem crescendo a cada dia que passa, mais e mais ouvintes. Agora a gente tem a plataforma EAD também. Dia 1 e 2 de setembro eu vou estar lá em Paranaguá, que é litoral de Curitiba, litoral do Paraná, junto com o pai Luciano, ministrando um curso lá no sábado sobre a Umbanda e no domingo sobre o Candomblé, entendeu? Então a gente está conseguindo levar aí o conhecimento para fora de São Paulo também, graças a Deus. Perfeito, Marcelo, eu fico muito feliz disso. Façam as minhas palavras as palavras da Gil. Eu acho você está de parabéns. Eu sou ouvinte da Voz de Aruanda, ouço aqui no Brasil, ouço lá em Portugal. As pessoas estão também conhecendo a Voz de Aruanda através também de mim. Eu vou mostrando, a gente vai passando uma coisa para outra. E parabenizo essa iniciativa do aprendizado também à distância, porque hoje em dia, como o nosso culto ele cresceu imenso, ele está atravessando fronteiras, é imprescindível, é importante haver
esse aprendizado também à distância. E veja bem, o EAD ele é diferente, por exemplo, do professor Google, porque não é apenas uma informação, um texto que você leu, que você não sabe quem é o autor, se ele copiou, de quem ele copiou, qual é a fonte, qual é a procedência. Não é uma carne que você está comendo que você não sabe de onde que veio. Entendeu? Você sabe de onde que veio e não é apenas um texto que você está lendo. Tem uma formação. Tem uma explicação daquilo que você lê, né? Tem uma formação ali. Ou seja, você tem a informação e tem ali referências para você poder se formar em cima daquela informação. Você tem um eixo onde você pode recorrer se você tiver dúvida. Você tem uma referência. Isso é tudo. Mesmo que você não tenha um mestre ali do lado disponível, que isso hoje em dia é um grande privilégio, não é para todos, né? Você tem pelo menos uma referência ali online, vamos dizer assim, entendeu? Que tem ali um sacerdote, que tem uma pessoa ali do outro lado que vai te atender, que vai te ajudar, que vai te dar a informação que você precisa e a referência que você precisa. Exatamente. Isso é muito importante. Agora, é muito importante que as pessoas entendam que que tem que buscar também a evolução espiritual. Eu costumo dizer que no Awo, ou seja, seja lá o Candomblé, o Lessifá, de qualquer forma, e eu acredito também que na Umbanda e outras outras religiões, né, o desenvolvimento do axé, a evolução, ela não é apenas mental, intelectual, ela é integral, é corpo, é emoção, é intelecto, é espírito, é tudo junto. Porque quando um atabaque toca, não é apenas a sua mente que fica ali dizendo agora vem o caboclo, não, as vísceras balançam, o corpo treme. Exatamente. A emoção vai na boca, a emoção chega, não é só o intelecto, o espírito chega. Exatamente. Né? E a evolução na nossa religião, toda a dinâmica da nossa religião, ela é integral. Em todas essas dimensões a coisa acontece. Então é muito importante, sim, alimentar o intelecto, isso é muito importante, se orientar, mas depois buscar, isso é muito importante, a evolução espiritual, buscar a iniciação, buscar, sabe, os direitos espirituais, as permissões energéticas, a evolução energética, isso é muito importante. E mesmo que seja a distância, o EAD, você tem uma referência que você pode buscar um dia, chegar junto, seja do pai Marcelo, seja de uma outra pessoa, mas você já chegar com uma informação, você não cai na mão errada. É isso aí. É isso aí. A gente já acabou até estourando o nosso tempo aqui. Sim, Marcelo, peço desculpas. Imagina, que isso, mas estava muito bom realmente o papo, entendeu? Foi muito, muito interessante. O programa hoje bombou, tem um monte de gente aqui mandando mensagens aí, agradecendo, dando os parabéns. É que eu, infelizmente, não tenho como ler de todo mundo aqui, que eu estou no Facebook, aqui tá uma loucura. Entendeu? Que bom, fico muito feliz. Mas é isso aí, a Rádio Voz de Aruanda vem crescendo a cada dia que passa, graças a Deus, e tentando passar aí o máximo de informações aí boas, né, para as pessoas que gostam da religião e que querem realmente aprender, né? E como o assunto de hoje, eu ia fazer o assunto, né, quem você é, na realidade, que até expliquei, é muito fácil ser alguém, o difícil é ser realmente quem você é, né? Eu vou terminar o programa aqui com uma mensagem aí que a gente usa na obrigação de Xangô para fazer a consagração dos filhos de fé, né, na hora que vai fazer a obrigação de Xangô. E antes de mais nada, agradecendo aí também ao Pai Gil, tá? Foi muito bom estar aqui batendo esse papo com você, Pai Gil, e você está de parabéns, como o Pai Luciano escreveu aqui, o menino é muito bom, ele escreveu. Bom, eu agradeço. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que temos que agradecer aí a sua presença aí, passando todo esse conhecimento e essa cultura pra gente, tá? Nada, o dever é esse. Sobretudo o dever do Babalaô é esse, é passar o conhecimento, nós detemos o livro de Fá, né? Nós detemos o conhecimento dos fundamentos do culto. Então nós não podemos segurar isso, entendeu? É claro que tem muito conhecimento que fica para o Ibô e Fá, para o campo de Fá, aqueles que são iniciados no Ifá e que estão trilhando esse caminho. Tem algumas coisas que são restritas, mas tem muita coisa que não é, o Pai Marcelo. Então, a pessoa que restringe demais o conhecimento, passar o conhecimento, é porque então tem muito pouco conhecimento a passar. Exatamente. Então, eu só tenho a agradecer
e eu vou passar a mensagem agora aí para vocês e logo em seguida vocês vão continuar aí com a programação normal da rádio. Um axé bem grande para você aí, viu, Pai Gil? Muito obrigado a todos, muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Ok. Então, gente, eu peço ao Pai Xangô que aceite sempre as oferendas e os sacrifícios que os filhos lhe oferecem, tá? Dando-lhe de coração, tá? Do seu espírito de verdade, para que esses filhos aprendam a nunca julgar ninguém por antecipação, sem antes ter pleno conhecimento de todos os fatos. Essa é a mensagem aí que a gente passa aí para todos os filhos de Umbanda, para todos os filhos do culto aos orixás, tá? E muito obrigado pela presença de todos os ouvintes. Um axé a todos. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.